Olá, vamos conversar um pouquinho sobre um crime muito comentado atualmente por conta dessas notícias trazidas nas mídias sociais, lançamento de rojões contra o Supremo Tribunal Federal. Vamos falar sobre o crime de ameaça, que é previsto no artigo 147 do Código Penal. No que consiste esse crime de ameaça? A primeira observação que eu faço é que esse crime de ameaça ele é elemento de muitos outros delitos. Ele é elemento do crime de roubo, ele é elemento do crime de extorsão, ele é elemento do crime de estupro. Mas o que nos interessa aqui é a ameaça pura e simples, que vem descrita no artigo 147 do Código Penal como ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave, uma pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Como eu já disse, é um crime eminentemente subsidiário. Só haverá a ameaça prevista no artigo 147 do Código Penal se ela não constituir um crime mais grave, como esses que eu falei, roubo, estupro e outros delitos que têm ameaça como integrante da sua definição típica. Ameaçar, portanto, é prometer à vítima qualquer coisa que lhe cause intranquilidade ou medo. Porque justamente o bem jurídico protegido na ameaça é a paz de espírito das pessoas. Quando paira uma ameaça, a pessoa perde essa paz de espírito, ela está sempre com medo, ela não sabe o que pode acontecer, se aquela pessoa que ameaçou, ela vai mesmo efetivamente cumprir aquela ameaça. Então isso daí retira a tranquilidade da pessoa. Por isso que é um crime que mereceria uma pena muito maior, mas é de pequeno potencial ofensivo, mesmo trazendo essa falta de tranquilidade, essa intranquilidade para a vítima da ameaça. Para a execução desse delito, podem ser empregados qualquer gesto, não precisa ser apenas palavra. Pode ser gesto, pode ser escrito, a pessoa pode assinar uma carta ameaçadora, pode mandar até objetos para a vítima, como mandar um caixão, uma caveira, que representa a morte. Então, ameaçar nada mais é do que revelar à vítima o propósito de causar-lhe um mal injusto ou grave. Esse mal pode ser atual, que está acontecendo naquele momento, ou futuro. Então, muitos doutrinadores dizem, olha, só pode ser mal futuro. Não, pode ameaçar naquele momento, eu vou te pegar. Ou seja, algo que está acontecendo naquele momento. Essa ameaça pode ser de a produção de um dano, olha, eu vou te matar, vou te bater, ou de perigo, eu vou colocar fogo na sua casa, qualquer coisa nesse sentido. O que importa é que isso traga para a vítima da ameaça intranquilidade, medo de que efetivamente aquele que ameaça cumpra a sua promessa. Por isso, essa ameaça, em primeiro lugar, ela deve ser injusta. Se for uma ameaça justa, olha, eu vou falar para a polícia te prender porque você é traficante de drogas. Ou eu vou colocar o título no protesto se você não me pagar. Eu vou te despejar se você não pagar aluguel. Essa ameaça não é injusta. Essa ameaça é justa. Então isso não configura o crime de ameaça. E tem de ter potencialidade intimidativa. Ou seja, ela deve ser séria, deve ser idônea à intimidação. Se for algo que não tenha potencialidade de causar intranquilidade ou medo, nós não poderemos falar em ameaça, no crime de ameaça. Então tem que ser algo que realmente tenha o potencial de retirar a tranquilidade, de trazer medo para a vítima. Então deve ser algo grave. Se não for grave, não há ameaça, não há adequação típica. O fato é atípico.
pretende efetivamente trazer intranquilidade à vítima. Ela tem que ter medo. Se ela não tiver medo, isso daí não trouxer intranquilidade para ela, se o meio empregado não trouxer qualquer tipo de prejuízo à sua paz de espírito, não haverá crime de ameaça. Também é indiferente que aquele que ameaça tenha a intenção de cumprir o mal prometido. Não precisa. Ele pode apenas ameaçar. O intuito dele é trazer medo, colocar a vítima com medo. Pouco importa se ele vai ou não concretizar o que ele disse naquela ameaça. Essa ameaça também pode ser condicional, e é ela que ocorre quando o mal prometido depende de conduta da própria vítima ou de terceiro, ou de um fato alheio. Olha, se eu for preso, eu vou te pegar. Fala de novo que eu meto a mão na tua cara. Isso daí é condicional. E pode ocorrer ameaça também, onde haja necessidade de um fato futuro incerto. Então, é possível também ameaça condicional. Então, como eu já disse, qualquer meio que possibilite a expressão do pensamento pode ser empregado na ameaça. Gestos, cartas, telefonemas, meios simbólicos, como um caixão que você manda para casa, uma caveira. Outra discussão que existe é se a ebriedade e a ira, aquela raiva, se isso exclui o delito. Isso não vai excluir nunca. Primeiro, porque a ebriedade, o próprio artigo 28 do Código Penal, diz que a ebriedade não exclui a imputabilidade penal. A mesma coisa a ira, que é a pessoa que está muito emocionada, que está embriagada, de qualquer maneira teremos o crime de ameaça. Basta apenas que haja nessa ameaça potencialidade intimidativa. Às vezes a pessoa que está bêbada, a pessoa que está muito com raiva, está irada, a ameaça dela traz muito mais medo do que uma pessoa que esteja normal. Então, quando pensarmos, quando ouvirem falar, olha, tal pessoa foi ameaçada, não se esqueçam disso que eu falei. A ameaça deve ter potencialidade intimidativa. É interessante que esse crime ele apenas se procede mediante representação. O que é isso? A necessidade de autorização da vítima para que o Estado possa iniciar a investigação, para que possa promover uma ação penal. Sem a representação, ocorre algo que nós chamamos de decadência. A pessoa não pode depois pedir que seja instaurada a ação penal. Passado esse prazo de 6 meses, a contar do momento em que ela toma conhecimento da ameaça e sabe quem é o seu autor, passou, acabou. Ocorre a extinção da punibilidade pela decadência. Caduca a possibilidade de promoção da ação penal. Então tem prazo para que a pessoa manifeste a sua vontade. Essa manifestação de vontade não tem forma determinada. Se a pessoa vai até a delegacia, lavra o boletim de ocorrência, já é suficiente para dizer que ela tem a intenção de que essa pessoa seja ameaçada. Então, chegando essa ameaça ao conhecimento da vítima, o crime está consumado. Outra coisa interessante, essa ameaça pode ser contra a própria vítima, que a gente chama de ameaça direta, ou a pessoa ligada a ela por laços de afeição, de intimidade, como mãe e pai. Então, novamente, um prazer poder conversar com todos. Um grande abraço.